boa noite. Boa noite com chuva, né? E boa noite aos colaboradores, os amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que todos nós tenhamos uma noite de paz, de aprendizado, e que possamos, ao sair daqui, levar conosco toda a emanação dos irmãos espirituais. Vamos aqui para os nossos recadinhos, rapidinhos. Vamos desligar os celulares, se não desligamos ainda, dá tempo. Vai que ele toca aí na hora da palestra, da vibração ou das leituras, não vai ficar bem, né? Então vamos desligar. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa de paz e amor em Jesus. Nós continuamos com o Evangelho online, né? De segunda a sexta-feira. Último trabalho do ano vai ser quinta-feira agora, vai dar uma paradinha, uma pausa, umas férias aí para os colaboradores, e voltamos dia 12 de janeiro, né? Então, dá uma paradinha no Zoom, quinta-feira, último trabalho. Por quê? Sexta-feira, a família nucleana está convidada para o Teatro do Paz e Amor em Jesus. Vai ter uma noite de confraternização. Vamos todos prestigiar, vamos todos vir, vamos garantir o nosso lugar, né? Por quê? Temos vários amigos envolvidos nesse trabalho, um trabalho maravilhoso. Aquele senhor que está lá coordenando o Facebook hoje é um dos amigos que diretamente está envolvido, tem mais alguns trabalhadores da equipe. Vai ser muito bacana, pessoal, a partir das 20 horas e 15 minutos. E 10 minutos. Ele não, 5 minutinhos ele quer, vocês perceberam, né? Então, o diretor do teatro falou, vamos aceitar, vamos participar, pessoal. Falando sério, vamos ver, vamos prestigiar, como todos os anos, lota esse salão. E eu quero ver muito a equipe de terça aqui presente. Para a gente, depois, no final, abraçar os nossos colaboradores, amigos, que estão fazendo parte desse grande trabalho. Sexta de Natal. Paz e Amor Jesus, 2025. Entregar até dia 10 do 12. Amanhã, né? Amanhã é o prazo para entregar a sexta, pessoal. Lá, vocês pegaram as sacolinhas, contém todos os produtos para que possamos montar as cestas de Natal. Assistência social dá uma paradinha no início do ano, janeiro, fevereiro e março, só volta em março, para que as meninas que lá trabalham possam ter uma folga, né? Elas trabalham o ano inteiro, sem descanso, segundas, quintas-feiras, sábado e por aí vai. Tem dia que estende um pouco mais aí a jornada, né? Então elas merecem umas férias. Tragam, por gentileza, as cestas. Amanhã, quarta-feira, até quinta-feira ainda dá tempo de trazer aí. Está chegando, chegou bastante e precisamos dessas cestas. Vamos para a programação da noite, que vai transcorrer da seguinte forma. Hoje a leitura do livro de mensagens, o Evangelho, prece inicial, estará com o nosso querido Márcio Jacinto. As vibrações e prece final, com a nossa querida Mariluce Vieira Rosa. Está ali atenta. Depois de muitas jornadas, a Lúcia está voltando devagarzinho a todas as atividades. Muito obrigado, viu, minha amiga, de você ter retornado. E hoje a palestra do nosso querido Ronaldo, dos Santos Oliveira. O Ronaldo é um tema maravilhoso, a virtude. Então, o Ronaldo vai nos passar a palestra da noite, o tema do Evangelho.
Ronaldo trabalha aqui conosco de terça, de sexta, participa da caravana. Estamos juntos, né, Ronaldo? E que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê toda a sua luz. Pensamentos positivos a todos nós. Os irmãos que estão em tratamento, muita fé, perseverem. Isso é importante. Para que saiamos todos felizes, a contento, com tudo que nós possamos receber aqui. Vamos lá, Marcinho? Boa noite a todos. A mensagem de André Luiz. Deixa eu ver aqui. Aí. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, a virtude. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica a ele mesmo as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Vamos fechando os olhos, elevando nosso pensamento. Pai de infinita bondade, agradecidos estamos por esse momento de aprendizado. Que os ensinamentos do Mestre Jesus iluminem nossas mentes, acalme nossos corações e nos ensine sempre a prática do bem e da caridade. Pedimos o amparo, Senhor, aos trabalhos dessa noite, a nosso querido palestrante Ronaldo, que suas palavras encham nosso peito e nossa alma, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que assim seja. Alô, alô? Boa noite, boa noite. Cadê? Veja, o som não está saindo. Alô, 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 alô? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá ligado, tá ligado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Melhorou? É isso aí. Uma satisfação a gente estar podendo aqui estar com vocês. Que os mentores desta casa possam direcionar as minhas palavras e ajudem na mensagem da noite. Eu agradeço a oportunidade, Domingos lá que fez o convite, saúdo a nossa equipe, todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. Esse capítulo 17
do Evangelho, sede perfeitos, é um convite de Jesus para buscarmos um homem novo, no progresso pelos valores morais e espirituais. Esse capítulo ele trata de vários pontos para buscarmos a nossa reforma íntima, mas essa noite a gente vai falar especificamente, falaremos um pouco sobre a virtude, sobre aqueles vícios que atrapalham o nosso progresso moral, que virtudes são conquistas, reflexões a respeito reflexões do espírito miramês sobre a virtude e, por final, uma passagem de Chico contagiada de muitas virtudes. Sobre a virtude. A nossa doutrina nos esclarece que a virtude é uma disposição estável para praticar o bem, uma qualidade moral adquirida através do esforço constante para dominarmos as más inclinações. No seu mais alto grau, a virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem, sendo a caridade a mais meritória de todas. O progresso espiritual se manifesta através da vontade de agir no bem, que se torna mais natural com o tempo e com a prática. Mas inclinações e vícios atrapalhando o nosso progresso espiritual. Aquele vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade, que é a falsidade. O vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros, que é a revolta. O vício de nos acharmos sempre certos para poder suprir a enorme insegurança que existe em nós, que é esse orgulho. O vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida, que é o egoísmo. O vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas, que é a maledicência, entre tantas outras. Além desses vícios que podemos atribuir como vícios morais, estejamos atentos aos vícios que trazem tantos prejuízos ao nosso corpo físico e ao nosso perispírito, que é o alcoolismo, o tabagismo, a gula, as drogas, os jogos de azar, entre outros. E virtudes. Virtudes, elas são conquistas do espírito, são conquistas nossas. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 253, ele questiona: a virtude é uma concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? E Emmanuel nos esclarece que a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora, aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistadas pelo trabalho no esforço próprio. Deus concede sagrada oportunidade de aprendizado pela dor, pela luta e pela experiência.
E virtude é a aquisição do espírito, conquistado mediante um trabalho e esforço próprio de cada um de nós, incorporando-a aos seus valores celestiais. Portanto, virtudes adquirimos, principalmente pelas provas e pelos aprendizados em pluralidades de existências, nas quais a dor, a luta e a experiência constituem oportunidades concedidas por Deus para o espírito desenvolver atributos morais em seu processo evolutivo, acumulando-os como bens de progresso. Miramês. Miramês, um espírito que, através das oportunidades reencarnatórias, pelos vários chamados do Cristo, vai se tornando virtuoso. Aqui ilustrado como Fernando Miramês de Olivídio, por volta do século XVII. Ele era filho de nobres espanhóis, se tornou um grande estudioso e interessado pelas Américas. Consegue com êxito, em missão ao Brasil, a pacificação entre índios e negros, em renúncia a uma vida de nobreza e riqueza na Europa. Na erraticidade, na espiritualidade, entre outras missões, ele trouxe comentários à luz do Cristo para as 1019 questões do Livro dos Espíritos de Kardec, através do médium mineiro João Nunes Maia. E a respeito do Livro dos Espíritos, a questão que trata sobre as virtudes é a questão 893. E o Espírito Miramês nos esclarece. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Mesmo no estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é de sentimento comum das criaturas defender e gostar da pessoa virtuosa, e com espaço de tempo estudar, pregar e, por fim, passar à prática dessas qualidades nobres ensinadas por Jesus e descritas no Evangelho da sua vida. A virtude sem Jesus não tem conotação, e a que o amor domina se faz caridade entre os homens. O Cristo é o sol onde a humanidade aquece e vive a presença de Deus. Jesus foi, é e será sempre a fonte de Deus após nós outros, onde deveremos buscar os exemplos das mais expressivas virtudes que com o amor se entrelaçam na computação da verdade. As virtudes, elas são variadas. Cada uma tem o seu mérito próprio, é certo. No entanto, ela nasce da maior de todas, envolvida no sopro de Deus, que é o amor. Ele se divide em 1000 ações comandadas pelas suas sensibilidades espirituais e fala da vida e da esperança em todos os seus contornos de vida. Já os vícios, que deverão ser afastados, esquecidos da vida diária, sendo que se encontram arraigados no ser, eles não podem ser extirpados de uma vez pelos processos da violência. Entretanto, deixarão de existir se persistirmos no trabalho das mudanças, apagando o que não deve ser para acender a realidade pelo comando do amor. Todas as virtudes são elevadas quando a alma as compreende.
A sua vivência sacrificando ou fazendo desaparecer os contrários do amor é aquele homem velho cedendo lugar a um novo homem na sua transformação moral para entender melhor o chamado de Jesus. Pelo verbo da divindade, conquistamos a nós mesmos. A sublimidade da virtude está no sacrifício pessoal. Se isso é sacrifício, para nós, sacrificar o mal é glória que a alma recebe por misericórdia, porque dessa decisão nasce no coração mais vida para Deus. Ele fica mais presente na vida de quem busca essa senda de luz, passando a viver o amor. As portas da espiritualidade superior se abrem e o candidato começa a vencer a si mesmo, vencendo o mundo e ganhando a paz espiritual. Ouvir a respeito de Jesus nos dá esperança e abre perspectivas novas para o nosso futuro, porque por intermédio dele, as nossas doenças e todos os tipos de desequilíbrios cessam. O Cristo nunca nos deixa de nos acompanhar, nos ajudando a carregar a nossa cruz de problemas inúmeros. A virtude mais elevada para quem a pratica é aquela que se assenta na mais pura caridade. Contudo, todas elas pendem para a benevolência. Porém, algumas pessoas se interessam mais por uma do que por outra. Mas no final, na pureza de sentimentos, todas elas se transformam em amor e o sol de Deus brilha em todas. Compreende o teu dever em busca destes dons, que a vida em todos os seus aspectos tornar-se a flores de claridades eternas em todas as tuas existências. Jesus passará a andar contigo visivelmente em todos os teus caminhos, ajudando-te a ser melhor e a descobrir Deus na consciência. E agora, nós vamos trazer uma passagem de Chico recheada de virtudes. Ela está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, e ela tem o título A Caridade e a Oração. Certa feita, nos trabalhos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro embriagado, caíra sobre um viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, sem ninguém, Chico alugou um pequeno alojamento, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Mas aquele velhinho precisava de enfermagem. Chico conseguia velar junto dele à noite, mas durante o dia ele precisava atender às suas próprias obrigações de caixeiro do senhor José Felizário. Havia naquela época, o ano era 1928, um pequeno jornal semanal em Pedro Leopoldo, e Chico providenciou para que fosse publicado um anúncio rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços àquele cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar, não importava que o auxílio viesse de espíritas, de católicos, de ateus.
Mas 6 dias se passaram, sem que ninguém se oferecesse. Mas ao final da semana, porém, 2 meretrizes, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram-lhe: Chico, nós lemos o pedido e aqui estamos, se pudermos servir. Ah, como não, disse o Chico, entrem, minhas irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. E todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez em prece, com o velhinho restabelecido e feliz. Quando Chico termina a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choraram. Então uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudaremos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma delas passou a servir numa tinturaria por vários anos. E a outra conquistou a profissão de enfermagem, trabalhando, servindo e sendo respeitada. É a oração e a caridade transformando as nossas vidas. E para a gente encerrar, que a gente possa, cada um de nós aqui, ao sair, nesse nosso encontro, com os nossos familiares, no nosso encontro no nosso ambiente de trabalho, no ambiente social, diante dos nossos afetos, diante principalmente daqueles desafetos que temos, tentemos buscar dentro do nosso coração mais empatia, mais respeito, mais perdão, mais paciência, mais caridade, mais oração, mais amor, porque nesse esforço a virtude será simplesmente uma consequência. Gratidão pela atenção de todos, desejo uma boa noite e um bom retorno. Muito obrigado. Nesta sintonia de paz, serenidade, envolvidos pela bela palestra proferida pelo nosso companheiro Ronaldo, vamos nos desligando de todas as preocupações materiais. Vamos nos sentindo envolvidos neste ambiente espiritual deste nosso pequeno e belo recanto. Vamos nos colocando em uma posição receptiva para o passe, elevando o nosso pensamento a Jesus, que é o governador do planeta Terra, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro de todos os dias e de todas as horas, e a equipe espiritual de nossa casa de paz e amor em Jesus, para que os médiuns passistas possam iniciar o trabalho de paz. Permita, amado Mestre Jesus, que possamos receber as boas energias que nos fortaleçam, que nos orientem,
que iluminem nossos passos e nossas decisões. Vamos buscando o fortalecimento dos nossos chakras ou centros de forças através desta luz espiritual que vem até nós, pairando sobre o alto de nossas cabeças. Vai lentamente envolvendo nosso corpo, iniciando assim um breve reabastecimento. Iniciando pelo chakra coronário, onde se localiza a glândula pineal ou epífise, local das energias da inteligência, a nossa consciência universal. É o chakra da luz, que mostra a nossa jornada cósmica. Essa luz vai descendo para o frontal, no centro da testa, local da glândula pituitária ou hipófise, onde o governo do nosso intelecto, do nosso cérebro, dos nossos 5 sentidos, é o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. Vamos descendo até o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Agora vamos até o cardíaco, glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Abaixo temos o plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Umbilical, ou sacro, ou sexual, glândulas suprarrenais, logo abaixo do umbigo, centralizando nossa energia sexual e reprodutiva, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação de energias inferiores. O básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. Esta luz vai descendo pela parte frontal das pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte traseira das pernas, iniciando agora pela coluna vertebral, energizando vértebra por vértebra, passando pelo pescoço até chegar novamente no coronário, encerrando assim este ciclo de reabastecimento. Vamos vibrar pelos necessitados. Vamos iniciando pelos hospitais, onde houver um leito branco de dor, rogando a Jesus que encaminhe seus mensageiros, proporcionando aos enfermos o equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Pelos orfanatos, onde crianças desamparadas são acolhidas, aguardando um coração amoroso para ampará-las no amor material. Pelos asilos, onde centenas de idosos, muitas vezes esquecidos, anseiam pela visita de um familiar, um ente querido. Vamos vibrando pelos nossos irmãos viciados, no sexo exacerbado,
no uso da droga, do álcool, do fumo e dos jogos, para que eles possam se desvencilhar de seus vícios e de suas imperfeições e possam trilhar por um caminho de renovação moral e espiritual. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem ter um teto, um agasalho, um alimento, para que corações generosos possam ampará-los através da benevolência. Pelos desempregados em busca de trabalho, de uma nova recolocação, para que não desanimem e se sintam fortalecidos na fé e na esperança de dias melhores. Vamos vibrando pelos nossos inimigos, nossos desafetos e por aqueles que não comungam dos nossos ideais, para que eles nos perdoem na mesma proporção que perdoamos aqueles que nos ofendem. Vamos vibrando pelo nosso lar, nossos familiares, parentes próximos e distantes, principalmente aquele com maior dificuldade de relacionamento. Vamos vibrando intensamente pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo ao Espírito de Ismael, governador espiritual da terra, que orientem nosso destino, trazendo a paz e a harmonia entre os poderes, conduzindo nossa pátria para a nossa paz e progresso. Vamos vibrando pelos governantes dos outros países, pela paz em todos os países em guerra ou em conflitos bélicos, facilitando assim ao planeta Terra o acesso à regeneração. Vibrações pelo nosso planeta Terra, por todas as formas de vida que aqui habitam este planeta que nos acolhe como berço na manjedoura e nos dá sempre mais uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Vamos vibrar por nossas garrafas de água, solicitando aos mensageiros de luz que possam fluidificá-las, transformando-as em verdadeiros remédios para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E se não trouxermos, vamos mentalizando em nossos lares o nosso filtro, nossa caixa d'água e nossas reservas. Vamos vibrando intensamente pela nossa casa de paz e amor em Jesus, que nos recebe de braços abertos, pelas casas irmãs Caspache e pela Querpade, e pelos seus dirigentes, trabalhadores e assistidos. E assim, terminando, vamos agradecer aos amigos espirituais por tudo que recebemos nessa noite e que nosso regresso aos nossos lares seja de paz e harmonia. E assim, com o coração transbordando de alegria, de felicidade, por aqui estarmos, nós vamos encerrando. Senhor Jesus, ajoelhados em espírito aos teus pés, te agradecemos por tudo que nos destes na noite de hoje e tudo que nos deu. Obrigada, Senhor, por esse banquete de bênçãos que recebemos nesta noite e permita que possamos levar em nossos corações estas energias salutares, reconfortantes e que possamos amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Muita paz, bom retorno aos seus lares. Até a próxima terça.
Jesus.